Olá, Alina Grimber, falando através do movimento psicanalítico, sempre em busca de trazer assuntos ligados às dores de existir sob o olhar freudiano. Hoje, eu gostaria de falar com vocês de uma expressão muito comum. Ai, meu peito está tão apertado. Não consigo respirar. Ai. Não estou imitando ninguém. Estou trazendo pedaços da minha própria angústia. Porque é assim que ela se manifesta. Alguns a chamam de pânico, síndrome do pânico. E seria como se, de repente, houvesse uma paralisia na capacidade de estar no mundo, na capacidade de responder às coisas ao nosso redor, uma completa noção de não estar em lugar nenhum, apenas suspenso por um fio que nos prende não ao teto, mas é como se o céu estivesse ao avesso. Esse sentimento de angústia foi uma das primeiras indagações de Freud, ainda em 1885, por aí. Ele escrevia a seu amigo, ele tinha um grande amigo, chamado Wilhelm Fliess. Esse amigo não morava onde ele morava, não morava em Viena, Fliess morava em Berlim, e eles se correspondiam. Freud fez da amizade com Fliess uma forma de rever a si próprio e de, esperando as respostas do Fliess, indagar-se a respeito dos seus avanços na autoanálise e na evolução teórica das suas observações autoclínicas. É claro que Freud não podia ter analista, porque foi ele que inventou esse método. Mas, de toda maneira, ele encontrou um vínculo que para ele era essencial, que era esse amigo, Fliess, um médico, que morava em Berlim, quase da idade dele, da mesma ascendência cultural, trocavam piadas numa língua chamada Yiddish. E veja, o Freud se perguntou, mas o que é isso? Essa neurose de angústia. Ele chamava de neurose de angústia a esse conjunto de afetos onde a pessoa caía num estado de depressão agitada, digamos assim, ou de sofrência aguda, que ele levantou a hipótese, naquele fim de século XIX, de que fosse resultado de uma falta de satisfação sexual. Eu tenho que lembrar você sempre, e lembro de novo, sexual para Freud não quer dizer prazer nos órgãos genitais. Sexual quer dizer todo aquele movimento libidinal que nos leva em direção ao outro ou ao mundo. Ele sentia que isso às vezes se interrompia, ou não tinha resposta. A resposta demorava, e a pessoa que aguardava caía em angústia. Eu acho que eu não estou dizendo nada muito diferente do que nos acontece hoje. Hoje vivemos à espera de que a pandemia acabe. E os males que a pandemia traz, além do risco de morte, que não posso dizer além, mas para lá
ou para cá, daqueles que não morrem, dos que ficam, toma-nos uma angústia. Uma segunda teoria freudiana era de que a angústia seria algo que vinha como consequência da repressão. É como se eu dissesse: não quero pensar numa coisa ruim que você fez comigo. Não vou pensar. Não vou pensar. Assim eu não preciso perdoar, assim eu não preciso pensar qual foi a minha, digamos assim, presença nesse ato ruim que foi feito contra mim. A minha presença pode ter sido o absoluto silêncio, a absoluta não reação. Qual será a minha posição subjetiva diante daquele que me faz mal? Então, essa repressão dos sentimentos, esse silêncio da voz interior, também seria uma fonte de angústia. Um pouco mais além, quase no final da sua vida produtiva, quer dizer, 25. Ele morreu em 1939, ainda teve uns 15 anos de produção. Ele começou a pensar que a angústia não vinha da repressão, mas que a angústia é que provocava a repressão. Por quê? Porque a angústia seria um afeto primário, um afeto que indica que houve um afastamento, que houve uma ruptura, que houve algo que não se consumou, e ele tomou como modelo disso o trauma do nascimento. Ele não tomou sozinho, porque isso era uma ideia trazida por um psicanalista formado por ele, que se chamava Otto Rank. Então, essa última teoria da angústia de Freud, ou o que nós chamamos de síndrome de pânico, essa última teoria de angústia era a presença em mim de um resto que jamais encontrará amparo numa relação humana. Será que é por isso que a gente acredita em Deus? Era uma pergunta que Freud se fazia. Será que a gente precisa encontrar algo superior na nossa concepção de mundo que nos permita tolerar aquele desamparo que inicialmente é biológico no ato do nascimento, mas aquele desamparo que depois retorna e retorna para se tornar algo traumático, como um pesadelo, que retorna e que me diz: no final das contas, sou eu comigo mesmo. Ainda bem que eu tenho amigos. Ainda bem que a gente se tem. Porque o meu desamparo precisa de alguma fantasia de encontro. A gente se encontra, né?